Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Alice, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, mais um vídeo do nosso quadro Senta que lá vem história, onde eu vou contar pra vocês o dia que eu saí da casa dos meus pais. Bom, é um vídeo pra mim muito especial. Na verdade, eu acredito que todo mundo aí, quando teve essa fase de sair da casa dos pais, é um dia super importante, é um dia de medo, de reflexão, enfim, tem um turbilhão de sentimentos aí, ambos os lados, tanto dos pais quanto dos filhos, né? E pra mim foi um dia incrível, foi um dia assim que parece que durou a semana inteira, que aconteceu tanta coisa. E eu não podia deixar de contar essa história, porque é uma história bonita, mas ao mesmo tempo é uma história muito marcante na minha vida e que vale super a pena contar aqui. Tá bom? Então fique comigo até o final. E para você que ainda não se inscreveu também no canal, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E bora pro vídeo. Bom, primeiramente eu preciso esclarecer o porquê da saída da casa dos meus pais, onde eu morava, enfim, tem um monte de coisa. Eu morava no interior do Paraná, uma cidadezinha chamada Brasilândia do Sul, Ercilândia, mais específico, que é a cidadezinha menor ainda que Brasilândia. E eu morei com meus pais até os 17 anos. Hoje eu estou com 29. E pra mim, assim, o motivo de sair da casa dos meus pais era justamente por não ter muitas oportunidades de emprego. Aquela época, eu não sei hoje, mas naquela época eu lembro que só tinha uma empresa que você trabalhava lá, era frigorífico, acho algo assim. E você saía muito cedo de casa e chegava super tarde, assim, tipo, saía 3 horas da manhã pra entrar no trabalho 6 horas, que era uma cidade longe. E, e aí, tipo, chegava em casa às 6 horas da tarde, 7, não sei. Só que era muito corrido, principalmente para poder fazer faculdade, algo assim, para quem precisava estudar depois do trabalho. E lá, foi uma diferença até que eu percebi aqui. Lá você só conseguia trabalhar registrado com 18 anos. Eu não lembro o porquê, mas pelo menos nessa empresa, como só tinha esse emprego, lá era só com 18 anos. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, hoje eu moro em Americana, São Paulo, desde quando eu saí da casa dos meus pais. E aqui não, aqui com 16 anos você já registrava. Então, pra mim, assim, eu só soube depois. Mas tinha isso, então pra mim, o que me impedia de querer continuar na casa dos meus pais é que eu tinha terminado de fazer o ensino médio com 16 anos, assim, perto dos 17, que eu faço aniversário no começo do ano. E eu não queria ficar ali trabalhando na roça o dia todo. Eu já trabalhava na roça com meus pais. Meus pais têm uma vida bem humilde. E eu trabalhava na roça com eles depois da escola, sabe? Mas eu queria estudar, queria fazer outras coisas e não queria ficar um ano inteiro trabalhando na roça. Ou não tinha como eu ir para essa empresa, então eu ia ter que trabalhar na roça. E aí eu não ia ter condição, inclusive, de estudar. Mesmo conseguindo bolsa ou qualquer coisa assim, eu ia ter os gastos ali e mesmo assim tinha que ajudar em casa e tudo mais. E a gente não ia conseguir, então, bancar os estudos e eu precisava mudar essa realidade, tanto minha quanto deles. E aí esse foi um dos motivos, na verdade foi o único motivo que me fez querer sair de casa. Eu, na verdade, nunca... não posso falar que eu nunca quis morar ali. Eu gostava de morar ali com os meus pais, só que eu não via futuro ali. Então eu não queria. Eu sempre, desde criança, eu acho muito até... Eu sempre fui uma criança muito sonhadora, assim. Inclusive, eu vou falar em outros vídeos sobre a questão de cocriar sonhos, de realizar sonhos. Inclusive, sonhos de criança. Eu fui uma criança muito sonhadora e um dos meus sonhos, por mais louco que um dos meus sonhos desde criança era ir embora de casa. Era mudar, era ir pra cidade grande, era que as pessoas me conhecessem na cidade, eu chegasse num lugar onde as pessoas falassem comigo e me conhecessem enfim, é o que eu vivo hoje aqui, que é onde eu já conheci muita gente, eu já vivo uma vida que consegui estudar, consegui realizar um monte de sonhos. Então, tudo que eu vivo hoje, a maioria das coisas eram coisas que eu sonhava desde criança, assim, inclusive sair da casa dos meus pais. E não por eles, né? Mas pela situação que a gente vivia, era tudo muito simples. Então, quando eu terminei de estudar o ensino médio, agora contando sobre como que foi esse processo, quando eu terminei de estudar o ensino médio, eu lembro que foi uma tia minha que mora... eu não lembro exatamente a cidade que ela mora. Só que ela mora no Nordeste. E foi a primeira vez que ela foi na minha casa e depois que eu nasci. Tipo, eu nunca tinha visto ela. E eu já tinha alguns parentes aqui no estado de São Paulo, né?
tenho alguns lá na cidade onde eu morava também e tem espalhado aí pelo Brasil. Minha família é muito grande, assim, com meus tios. E uma dessas tias foi pra lá, nunca conheci ela, e tipo assim, eu fiquei muito apegado nela. Ela ficou em casa alguns dias. Aí a gente se divertia bastante e tudo. E eu contei pra ela, tia, eu queria ir embora de casa, porque eu preciso trabalhar, preciso disso, preciso daquilo. E ela falou, vou te ajudar. E aí ela pegou e começou a falar com um monte de tio meu, pra tudo quanto é canto, pra poder saber se eu podia morar com eles. E aí ela explicava tudo e tudo mais. E aí nesse dia em específico, teve um dia que ela estava em casa e o meu pai, ele foi trabalhar em outra cidade e dormia lá, ficou tipo uma semana inteira fora de casa. E foi justamente quando eu mudei. Eu nem me despedi do meu pai, assim, pessoalmente. E aí a minha tia pegou, a tia Maria, ela pegou e ligou para os meus tios e tudo, e ela ligou para uma tia minha que mora aqui na cidade onde eu moro hoje. E essa minha tia estava viajando, inclusive, nem estava na casa dela. E aí ela sempre foi, é uma tia, assim, tipo, muito presente na minha vida, né? Morei com ela há muito tempo. E aí ela ligou pra essa minha tia e falou que eu queria vir morar com ela. Inclusive a minha tia fala que acha que era meu irmão, que se soubesse que era eu, não queria que eu viesse não. Mas é brincadeira dela, eu acho. Eu acho. Enfim. Aí a minha tia pegou e falou que fala pra ele vir. Aí essa minha tia Maria pegou, me contou, a sua tia falou que é pra você ir. E inclusive bateu num dia que a minha prima ia lá pra casa do pai dela, que mora na cidade do lado onde a minha mãe mora. E a minha prima ia pra lá, e minha prima tava indo de carro de carona com um rapaz que também tinha parentes lá. E ele foi pra lá, minha prima foi junto. E aí ela falou, manda ele vir com a Letícia, que é minha prima. Aí eu peguei e falei pra minha mãe, falei, nossa. E aí nisso, tinha outros tios também que estavam procurando emprego pra mim na cidade. E aí nisso eu nem sabia o nome da cidade, não sabia de nada, não sabia pra onde eu estava indo nem nada. Aí nisso eu cheguei e falei pra minha mãe, falei, a tia Nena falou pra mim ir morar com ela. É pra mim com a Letícia vai embora amanhã. Aí eu peguei, já comecei a arrumar minhas coisas, e já falando pra minha mãe. E eu sempre fui assim muito... Eu não sei, não pode dizer que é desobediente, mas eu sempre fui muito pra frente, assim, tudo que eu queria eu tinha que fazer, eu tinha que correr atrás. E minha mãe sabia desse meu jeito, assim, e não me impedia. Óbvio que a minha mãe, assim, ela sempre pensava assim, se não der certo ele vai voltar embora, por exemplo. Só que a minha mãe me apoiava, assim, tipo, então tá. E aí minha mãe começou a ajudar a fazer, inclusive, a minha mala, pra poder ir embora da casa dos meus pais. E aí meu pai estava trabalhando em outra cidade, que é um pouco perto ali, mas não dava pra ele ir lá. E tava chovendo no dia. Nossa, sempre acontece alguma coisa assim muito louca quando é pra acontecer uma coisa importante na minha vida. E aí começou a chover e tal. E meu pai trabalhando fora. A cidade onde eu moro, onde meus pais moram lá, hoje eu acredito que é asfaltado, mas nem era asfaltado nem nada. E pra chegar na cidade mais próxima, que é Brasilândia do Sul, tinha um tempo assim de tipo mais de meia hora. Você tinha que pegar só a estrada de terra, de lama, assim, atolava os carros, enfim. Eu fazia esse percurso todo dia quando eu ia pra escola, era bem louco, porque entrava lama no ônibus ou entrava um monte de poeira. Chegava lá, tipo, ensopado de poeira. Mas nesse dia em específico tinha chovido muito. E aí eu tinha que ir, e era tempo de final de ano, então como não tinha escola, então não tinha ônibus todos os dias para levar os alunos. Só que de segunda e sexta tinha ônibus para levar o pessoal para ir na cidade, fazer compras, sabe? Essas coisas, porque não tinha nem mercado lá na cidade. E aí minha mãe ajudou a fazer a mala, eu peguei uma mala lá que eu tinha, era tipo mala de cowboy, assim, eram aquelas bolsonas, assim, mas elas eram fracas, assim, tipo, rebentavam super fácil, era um pano diferente. Aí tá, beleza, peguei e falei, mãe, tô indo embora. E a minha mãe também é tão desligada assim quanto eu. Ninguém nem sabia o nome da cidade que eu ia, só sabia que eu ia embora. E arrumei minhas coisas, peguei minha mãe, seu pai vai achar ruim e tal. Eu ligo pra ele e falo que tô indo embora, tal. Beleza. Colocamos todas as coisas na mala lá, à noite. Aí no outro dia tinha que pegar o ônibus pra poder ir, então, pra essa cidade, que é onde o pai da minha prima mora. Eu ia ficar lá mais um dia, que daí no outro dia a gente ia viajar. Só que no outro dia não tinha como eu ir pra lá, porque não tinha esse ônibus que vai só de segunda e sexta. Eu acredito então que eu vim embora no domingo pra cá.
Aí eu peguei e falei, mãe, tô indo. Aí arrumei toda a minha mala, não tinha muita coisa, deu tudo numa mala só. Na verdade, minhas roupas sempre foram bem simplesinhas lá que eu tinha. Então, tipo, coube tudo lá, as bagaceiras e tudo. Coloquei minhas coisas e fui embora. Aí minha mãe pegou e falou, eu vou com você até na casa do tio, depois eu volto de ônibus. Aí tá, beleza. Aí minha mãe foi, a gente, tipo, geralmente 8 horas da manhã o ônibus vai, né? Aí fui no ônibus. Aí na metade do caminho, esse ônibus, olha só. Aí todo mundo veio com a mala lá e tal, todo mundo, nossa, vai embora. Aí comecei a falar, todo mundo quer ir embora, quer ir embora. Aí o Kamala lá, todo empolgado, no metade do caminho o ônibus atolou lá, ele escorregou, entrou até no meio da roça e ficou lá atolado e todo mundo desesperado, e agora, não sei o que, não sei o que. E todo mundo queria porque queria ir pra cidade, né, porque todo mundo tinha um motivo pra ir. E aí eu, ai meu Deus, aí nisso vinha um carro mais baixo assim, que era a ambulância lá que tinha da cidadezinha onde eu morava, que ia pra outra cidade quando precisava levar as pessoas. E geralmente tinha alguma vaga, assim, na verdade é uma ambulância que é um carrinho, tinha vários bancos, assim, tipo, um carro normal. Então sempre tinha um espaço que cabia mais um. E aí nessa, o povo, todo mundo, deixa ele ir, que ele vai embora. Eu falei, nossa, parece que todo mundo quer me despajar aqui, né? Deixa ele ir então, que ele tá indo embora, deixa ele ir. Aí me deixaram ir. Aí minha mãe já se despediu de mim lá. Falou, essa mãe não consegui ir. Aí você vai com Deus, tal, não sei o que, abraçou, beijou tudo. Aí, ou se o ônibus arrumar, a mãe vai depois, então, lá, pra se despedir de você. Aí me deu lá um dinheiro, vai lá na loja da fulana e compra umas cuecas, porque eu tinha acho que umas 2 cuecas, só nem cueca direito eu tinha. Nossa vida era bem simples mesmo. E aí ela me deu um dinheirinho pra me comprar cueca ainda, porque vai chegar na casa dos outros sem cueca. Aí fui, peguei a minha mala, entrei na ambulância lá e fui embora. Aí fui pra casa desse meu tio, né? Lá na outra cidade. Aí cheguei lá, deixei minha mala, aí peguei o dinheiro, fui na loja lá comprar as cuecas lá na mulher. Aí demorou um pouco, a minha mãe chegou. Aí eu arrumou o ônibus, a minha mãe chegou. Aí a gente comprou tudo, fiquei lá no meu tio. E aí foi onde eu liguei pro meu pai, né? Falei, pai, tô indo embora e tal. Tô indo pra casa da tia. E assim, ninguém nem perguntava pra onde que eu ia. Porque... E nem eu me tocava que eu tava indo pra outra cidade, gente. É muito estranho porque eu acho que eu era muito impulsivo, assim, né, nesse momento. Que eu não... Parecia que eu não tava fazendo uma mudança tão grande na minha vida. Eu tava mudando para outro estado, pra ficar longe dos meus pais. Nunca fiquei longe, assim, deles, sabe? Até então. E aí, ainda de menor, né? E aí eu peguei e vim. Tipo, falei pro meu pai ficou de boa e tal. Falou, vai com Deus e tal. E aí passou esse episódio tudo do ônibus lá, ter escorregado tudo. No outro dia, a gente veio. Então, veio eu, minha prima e esse outro rapaz. E eu lembro que, tipo, esse negócio de ser tão sonhador me fazia ficar muito preso nas coisas que eu quero pra minha vida. E aí eu sempre fui muito assim, ficar boba, olhando pro céu e vendo as coisas. Eu só sei que eu vim lá do Paraná até aqui, que eu acredito que deu mais de 10 horas, sem conseguir dormir e só ali sentado no banco, olhando pro céu e sem comer nada. E o pessoal oferecendo coisa pra comer. E eu não queria nem comer, porque eu tava muito fantasiado com que eu ia viver a minha nova vida, que eu ia realizar meus sonhos. Nossa, eu tô conseguindo. E, tipo, pra mim era muito louco. E tanto que, pra mim, eu não queria nem saber pra onde eu tava indo, eu sabia que eu queria ir. E a minha mãe, na verdade, ela liberou assim pra mim vir embora, porque ela achava que eu ia acabar desistindo e voltando embora pra casa dela. Mas só que não foi bem assim, né? Isso já tem 12 anos, então passou muita coisa. Só que, aí tá, beleza. Chegamos, aí passou ali Piracicaba, eu lembro. Aí vi o rio, assim, falei, nossa, que bonito aqui, acho que é aqui que eu vou morar e tal. E eu não sabia de nada, assim. Aí chegamos aqui em Americana, aí desci do carro, tipo, vim de lá sem comer nada, sem dormir. E todo mundo preocupado, porque eu tava parecendo um zumbi já. Aí desci do carro, aí tipo, só foi eu descer do carro, a minha mala já rasgou, caiu todas as minhas coisas no chão. Aí foi uma bagunça. Então assim, pra mim, aconteceu tanta coisa nesse período aí, só nessa mudança, que daí onde eu cheguei, aí passou um tempo, que daí aí entrei lá pra casa da minha tia, aí passou um tempo que eu fui descobrir o nome da cidade, que era Americana, onde eu tava morando, e aí eu dormi no outro dia, aí que eu fui me tocar, que eu tava muito longe, e aí bateu com a vontade de ir embora, e aí eu falei, nossa, eu tô muito longe dos meus pais, aí só tava eu e minha prima, não tinha minha tia ali pra me poder, minha prima tinha que trabalhar também, né, pra me poder conversar, e ela meio que conversar comigo e me orientar, eu tava me sentindo perdido, sabe, e aí
tudo era muito cuidado comigo, porque eu era uma criança pra mim, assim, muito do interior. Então, pra mim era tudo muito novo, gente. Eu não sabia. Quando eu cheguei, eu não conseguia andar de ônibus aqui, passar na verdade, quando criança, eu andei de ônibus uma vez na catraca e travou comigo e eu peguei trauma. Então, eu tinha medo de andar de ônibus. A primeira vez que eu fui no mercado aqui, isso pra mim hoje é um mercado normal. Só que a primeira vez que eu fui no mercado aqui, eu achei que eu ia me perder. Eu achei tão grande que eu fiquei perdida, assim. Eu fiquei com medo do mercado. Eu tinha medo de andar na rua, porque eu não... Eu só conhecia, tipo, sinais de trânsito, assim, na escola. Porque na escola mostrava, mas na minha cidade não tinha nem asfalto, ia ter sinal de trânsito. Então eu sabia como funcionava o sinal de trânsito, mas eu tinha medo de pisar ali na faixa de pedestre ainda. Porque era tudo muito novo, era tudo muito movimento, era tudo muito ali. Então pra mim sair na rua de casa ali da minha tia, eu já tinha medo. Então pra mim foi um período muito marcante, porque eu tava ali encarando meus sonhos, mas era o meu primeiro passo, e talvez eu acredito que eu não tinha muito, assim, eu não queria voltar atrás. Eu poderia voltar embora e tudo, só que eu sabia que eu não tinha que voltar atrás, porque eu era muito mais que aquilo. Só que eu vivi preso sempre numa vida muito de interior, onde era tudo muito ali. Então as minhas preocupações eram outras, na verdade nem tinha, sabe? E aí eu abandonei, tipo, toda a minha família para viver os meus sonhos aqui. Foi um dia, assim, muito marcante, e que, inclusive, aconteceram coisas para marcar mais ainda esse dia, que é especial, assim. E aí foi a partir dali que foi a ponta de tudo, onde tudo começou, onde eu tinha que me virar sozinho. Morei com essa minha tia durante um ano, que foi dos 17 aos 18. Quando eu fiz 18, eu já quis ir embora, morar sozinho. Porque daí eu já tinha familiarizada, assim, com a cidade, já estava começando já saía, já tinha feito amizades e já não estava fazendo faculdade ainda, que eu lembro que depois de bastante tempo que eu consegui fazer faculdade. Só que eu sempre quis muito fazer faculdade, eu fazia muito Enem, assim, essas provas, até o momento que eu consegui passar e fiz a faculdade pública. Mas foi um dia muito especial e muito marcante para mim, e que me faz, assim, quando eu paro para falar disso, depois de tanto tempo, é como se eu reconectasse aquele momento, assim, e lembrasse, assim, nossa, olha como tanta coisa já aconteceu. A gente passa muita coisa na vida, todo mundo passa, né? E quando você começa a olhar o ponto inicial, da onde começou ali, vivenciar alguns sonhos da sua vida, você fala, nossa, eu consegui. Então, tipo, quando eu olho para esse momento, igual falando aqui agora, eu começo a ter essa retrospectiva de o quão capaz a gente é, cara. É muito louco isso. E como que a nossa vida, ela é linda e ela é louca também. Porque você consegue passar tantas coisas durante o seu período que nós estamos aqui na Terra, que você fala, nossa, eu vivi tudo isso. E às vezes parece que em uma pessoa só não é suficiente para passar tanta coisa. Esse dia foi um dia muito marcante, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Então esse vídeo até é o nosso segundo vídeo aqui do canal sobre o nosso tema Senta Aqui Pra Ver História. O outro não foi falando muito específico sobre algo assim, sobre os meus sonhos, né? Mas eu queria muito fazer ele justamente para falar sobre como que é as coisas e como, inclusive, que é diferente viver na cidade grande e viver no interior, assim. Como que é a questão de ser muito sonhador no interior. Hoje, esse na verdade deveria ser um tema de outro vídeo, mas hoje eu vivo novamente no interiorzinho, assim, digamos. Hoje eu moro numa área rural, aqui da cidade. Porque no fundo você pode sair do interior, mas o interior nunca sai de você. Você que tem essa conexão, assim, com a roça, com o mato, com os bichinhos, enfim, galinha, um monte de coiseira. Você nunca vai deixar isso, a não ser que realmente você não tenha vivenciado tanto isso na sua vida a ponto de ser algo muito marcante. Então, assim, eu saí da casa dos meus pais, fui morar na cidade, vivi uma vida super louca, de muita correria, estudo, trabalho, até o ponto que eu percebi que a minha essência sempre foi essa, de viver no mato, assim, igual eu moro aqui hoje. Onde eu moro, tipo, dá pra ver aqui no fundo, rodeado de árvores, tem mato na frente da minha casa, tem rio, tem um monte de coisa, que são coisas que tinha lá também, quando eu morava com meus pais. A diferença é que hoje eu moro perto da cidade grande, então hoje as oportunidades aqui também
são bem mais fáceis. Hoje eu estou muito perto de estudar, de fazer outras coisas, que lá já era um pouco difícil. Não sei dizer como está hoje lá, assim, por mais que meus pais moram lá, eu não sei a questão de emprego como está lá, porque a vida dos meus pais continua, meu pai trabalhando trabalho rural, minha mãe é aposentada, então, assim, eu não entro muito nesse quesito de que se eu morasse lá, como que seria. Mas a minha essência dessa vida rural, de contato com a natureza, é o que me move assim como pessoa. Eu amo estar aqui onde eu moro hoje, justamente por poder ter essa conexão. Só que, como eu disse, hoje eu consigo ter um contato com as coisas que eu preciso ali, que é trabalhar, que é estudar, caso eu queira estudar, enfim, um monte de coisa. Então, para mim, foi um dia muito marcante, que, mais uma vez, eu queria compartilhar, estava até repetindo, compartilhar aqui com vocês e, cara, vivam os seus sonhos. Esse vídeo é também sobre isso. Vivam os seus sonhos. Qualquer coisa que você quer na vida, você consegue. Pode levar 1, 2, 10 mil anos, porque no fundo não é necessariamente a gente que define. Você vai, claro, você vai alinhar sua vida para seguir, para conseguir as coisas que você quer, mas nem sempre é quando você quer. É na hora certa. Deus quer, o universo vai te dar as coisas na hora que realmente você está preparado. E aí, a partir do momento que você alcança aquilo, você tem que viver esse momento da sua vida com o maior prazer possível e a maior devoção, e agradecer muito pelas oportunidades que a vida te dá. Então, nunca desistam das coisas que vocês querem. Esse é um dos sonhos que era um sonho de criança, que era sair de casa e conseguir fazer uma faculdade, estudar, trabalhar, enfim. E eu consegui, assim como outras coisas que eu também já consegui na vida e que eu vou conseguir ainda mais, assim como você também. Tá bom? Então é um prazer para mim compartilhar esse vídeo com vocês, de um momento tão especial da minha vida. E gostaria de mandar um beijo, inclusive, para todo mundo que fez parte desse momento aí, minhas tias, minha prima, minha mãe, meu pai, enfim, todo mundo que é importante aí nesse momento assim da minha vida. Depois de tanto tempo é muito legal lembrar. E um beijo para você também que ficou até o final desse vídeo. Deixa seu like nesse vídeo, deixa seu comentário e conta um pouquinho da sua história, você que saiu da casa dos seus pais, como que foi esse processo, quem tá saindo, como que tá sendo. E vamos encorajar aí todo mundo, porque a gente não pode desistir dos nossos sonhos, não. Enfim, a nossa vida é única e temos que viver ela o máximo que a gente pode e ser realizados, tá bom? Um beijo para todo mundo e até até o próximo vídeo.